Olá! Existe uma explicação para tudo. Por que tanta revolta com seus pais? Por que escolhas erradas no emprego? Por que tão difícil criar novos hábitos? Por que você escolheu determinada carreira? Por que se sentir tão deslocado e tão desprezado pelos outros? Por que falta energia para quase tudo no seu dia? Por que relações afetivas fracassadas uma após a outra? Nesse vídeo vamos desvendar como que tudo isso colou em sua vida e por que você não consegue mudar aquilo que te faz sofrer. Eu sou Rosicléia Rossi e você está no canal Mentes Quentes. Sejam todos bem-vindos. Precisamos contextualizar alguns aspectos para entender como o sofrimento emocional se instala e como nós podemos enfrentá-lo. A influência sistêmica é a comparação de você com o seu grupo. E o grupo é maior do que as partes. Sim, você vai fazer o que for necessário para que o seu grupo lhe aceite. E isso, por vezes, lhe traz sofrimento, porque pode não ser exatamente aquilo que o grupo espelha, o que você gostaria. Mas isso faz parte do desenvolvimento e do autoconhecimento para se reconhecer naquele lugar, com aquele grupo. Mas durante a vivência das inúmeras fases pela vida, é complexo a pessoa ter discernimento do que lhe move em determinadas direções, embora tudo esteja sinalizando como um erro. Entender as próprias peculiaridades, embora não seja linear, lhe traz mais chances de se encontrar, mesmo que você pareça estar perdido. Tudo, exatamente tudo que o seu cérebro não tem repertório para lidar com a situação é jogado no seu inconsciente. E só é retornado a este lugar quando tiver que ter um novo envolvimento com um cenário similar. E na grande maioria das vezes, a pessoa trava por falta de reação. Mas antes mesmo deste reencontro com o lugar do inconsciente, aquilo que foi armazenado ficará norteando as suas decisões, como se fosse em segundo plano. O acesso ao inconsciente nunca será automático. E é exatamente por este motivo que sempre precisará de uma segunda pessoa, normalmente um profissional da área, para acessar estes traumas, estas crenças e dar o devido tratamento, configurando as formas de percepção e da solução. Vou trazer aqui algumas reflexões e estratégias cientificamente comprovadas que irão lhe ajudar a rever a sua vida. A primeira delas é conhecer a reatividade, que é não se colocar em uma situação de risco. Antes de você reagir em determinada situação, que pode ser um evento, um confronto com terceiros, se questione, para que você tenha tempo de racionalizar e fazer a melhor solutiva. Quando você pratica isso, essa racionalização, você aprende a se perceber reagindo e aí a conseguir se controlar. A quantidade de tempo que você ficar na emoção é uma escolha. Quando você controla a sua reatividade, você para de sucatear emoções e eleva a sua inteligência para um treino de autopercepção. E de fato, gente, é um treino. Ao vislumbrar um evento típico de reatividade, pare e comece a se questionar sobre o assunto. Tenho certeza que seu cérebro começará a modular menor emoção e maior racionalidade para chegar às melhores escolhas. Vou dar um exemplo prático. Você está chateado com uma atitude do seu namorado ou namorada. E aí você chega em casa e conta o fato para a sua mãe. E a sua mãe lhe diz: "Isso não me surpreende, porque fulana sempre lhe fez de gato sapato." Pois bem, essa frase lhe trouxe, além do problema número 1 com a namorada, agora a situação da crítica com a qual você terá que lidar.
Aí você, não contente, liga para um amigo e conta novamente os fatos. E ele lhe convida para sair à noite, de modo a desopilar e esquecer. E fazem a maior farra. Isso lhe gerou o dia seguinte improdutivo, numa tremenda ressaca que lhe faz faltar o trabalho. Pois bem, você se depara agora com uma perda real. Sua emoção legítima diante de um problema real permitiu que sua emoção escalonasse tantos outros desconfortos. Ao invés de uma situação com o namorado, agora você tem uma questão desconfortante da crítica com a sua mãe e um problemão no trabalho. Mas enfim, somente psicopatas não reagem nem positiva nem negativamente. Então, é importante sabermos que a inferência necessária a partir dos nossos questionamentos é manter o coeficiente correto de racionalidade. Você vê uma pessoa sendo agredida. Você não deve interferir porque não tem porte físico para separar a briga, mas você pode chamar a polícia. Então você reagiu diante do melhor índice de racionalidade e não movido unicamente pela emoção. Inferência é quando você olha a cena e coloca a legenda conforme a sua perspectiva de mundo. Então questione-se antes de rotular respostas que quase sempre são emotivas e não racionais. Mas todo mundo é reativo baseado no nosso sistema límbico, mas você pode escolher quanto tempo deseja ficar na emoção. 5 minutos? Será 1 hora? 1 dia? Ou a vida toda? Seu chefe lhe faz uma crítica de forma descabida e fora de contexto. Você pode ficar por semanas remoendo a situação e gerando mais animosidade. E o seu cérebro entende que esta é a sua escolha e começará a lhe dar mais dados para que você fique praguejando. O que nós precisamos entender é que o cérebro é um mecanismo maravilhoso, mas um mecanismo de resposta. Ele responde a comandos, responde às suas conclusões sobre o mundo. Se você ficar muito tempo neste lugar, lamentando as relações com o seu chefe, sobre as injustiças no mundo do trabalho, choramingando sobre a dificuldade de ser reconhecido, então o tempo que você ficou neste lugar gera em seu cérebro a necessidade de trazer mais subsídios como elementos de resposta para a injustiça que é trabalhar. De modo que o seu cérebro vai na sua galeria e traz mais informações para potencializar como resposta ao seu comando de mundo ingrato no trabalho. Por isso que é importante se conhecer, porque o cérebro é, em última análise, um processador de informações. Comece tendo interesse em conhecer o que você tem na sua galeria disponível para saber como lidar com suas emoções e suas percepções do mundo e das pessoas. Você é a pessoa mais interessante para você mesma. Então, procure se conhecer. Assim você terá o poder de escolher o que quer fazer com cada uma das coisas que acontecem em sua vida. Se você tem alguma patologia, como déficit de atenção, depressão, pode sim lhe parecer impeditivo virar essa chave da racionalidade. Mas eu afirmo que ainda assim não é impeditivo. Se você racionalizar alguma patologia, então você irá buscar compreender os fatos e encontrar as respostas necessárias para escolhas e atitudes que lhe tragam maior benefício. A tomada de decisão com perspectiva de futuro é uma responsabilidade do nosso córtex frontal. Então, por exemplo, uma pessoa muda não há de se esperar que faça uma escolha de carreira ou de hobby como cantor, por questões óbvias. Mas racionalmente, por gostar da arte de cantar e das melodias,
poderá decidir ser compositor e não ficar presa, praguejando a injustiça do mundo diante da sua deficiência. Mais uma vez, mesmo diante de patologias sérias e definitivas, o autoconhecimento liberta o sofrimento para novas perspectivas de bem-estar e de realização. O que faz uma criança se desenvolver é a força do seu desejo. Vejam que quando a criança começa a engatinhar e dar os primeiros passos, ela cai e se bate tantas vezes, mas mesmo assim não desiste. Ela não tem a consciência do perigo e nem cede aos impulsos de desistir por conta da força do desejo de buscar o mundo. Essa é a diferença para nós adultos, que temos o mérito da escolha. A homeostase é a capacidade de regular a rotina. Quando você desejar algo novo, é exatamente a homeostase que irá lhe confundir para não executar, porque o novo é desconhecido em sua galeria de experiências e o novo gera medo, gera preocupação. Enquanto você pensa em fazer algo, a homeostase ainda não está agindo. Mas na hora que você começar a se comportar, por exemplo, ir na academia, é aí que a homeostase passa a lhe questionar, dizendo que está frio, a previsão é chover, e faz com que você desista de ir à academia, como uma resistência de mudança. Se você resistir à homeostase, no momento, exatamente no momento do comportamento, eu lhe garanto que em pouco tempo você transforma aquele hábito em aprendizado. E não haverá mais o que as pessoas chamam de auto-boicote. Resumindo tudo isso, as suas escolhas imprimem não terceirizar suas respostas diante do ambiente, das patologias, da sua genética e de suas experiências vividas. Tudo isso pode ter povoado sua galeria de percepções e estar ditando tiranamente sua vida por absoluta falta de conhecimento no funcionamento do seu cérebro e das estratégias corretas para tomar as rédeas e começar uma nova versão legitimada por sua vontade genuína de mudar pensamentos, comportamentos e hábitos. Conhecer você mesma significa tomar consciência do que você é e do que você deseja. Por isso eu sempre digo aqui no canal, jamais desista de você mesmo. Tenha absoluta certeza que você é capaz de fazer tudo o que quiser, de aprender, independentemente da idade, aquilo que você deseja transformar em novos hábitos e novos comportamentos. Desafie seu cérebro. Vamos despovoar o seu inconsciente de traumas, mágoas, raivas, medos e inseguranças. Vamos gerar novas experiências positivas, onde você e seus pensamentos orquestram a sua vida. Até o próximo vídeo.